Ele já passou ele já fez o vestibular, ele passou da prova do vestibular. Teoricamente, ele pode ter passado para a faculdade ou não. Mas a prova do vestibular, o quê? Passou, não passou? Passou. Pós-vestibular. Pós é o quê? Depois. O que vai ser, meus filhos, um bebê classificado quanto à idade gestacional como sendo pós-termo, hein? Isso! Aquele bebezinho que já passou das 41 semanas e 6 dias dentro do ventre da mãe. Aí, como são 41 semanas e 6 dias, a gente já arredonda para 42 semanas, tá certo? Ele já passou de maduro. Então, professora, nesse caso, seria 41,7. Já é 42, porque já é o quê? Pós-termo. Já tá mais do que maduro. Oi. Calma. Depois de 41 semanas e 6 dias, quando você diz que nasce roxinho, não é problema cardíaco. Anotem aí, o bebê já entrou no que a gente chama de sofrimento fetal. Não necessariamente ele tem problema cardíaco, certo? O que é que configura sofrimento fetal, certo? O bebê passou do tempo de nascer. Nada na vida, gente, pode demorar de mais nem de menos, tá certo? Então, se esse bebê já passou do tempo de nascer, já passou de 41 semanas e 6 dias, ele está além de maduro. Professora, Oi? em relação a essas 41 semanas, Sim, tem. Tem. Mas ele entra em sofrimento fetal, porque pensem junto comigo a lógica das coisas, certo? Um bebê que ele já tá depois de pronto para nascer, vocês concordam comigo que aquele espaço teoricamente já vai ser pequeno para ele estar ali? Aquele espaço ele já não cabe mais. A quantidade de oxigênio que esse bebê recebe pelo cordão umbilical da mãe, né? Porque a respiração, o oxigênio que o bebê recebe durante toda a gestação é compartilhado com o oxigênio que a mãe tem no corpo, não é isso? Pelo cordão umbilical, que é um anexo embrionário. Sendo que o bebê, depois que ele passa do tempo de maturidade, ele está pronto para vir ao mundo. Então, a quantidade de oxigênio que chega para ele pelo sangue do cordão umbilical, gente, já não é mais o suficiente, não. Ele precisa de mais oxigênio. E essa mãezinha não vai conseguir dar para ele a quantidade de oxigênio que ele precisa só pelo sangue arterial do cordão umbilical, não. Ele precisa de oxigênio em abundância, digamos assim, coisa que ele só vai conseguir se ele nascer e começar a respirar. O pulmão dele abrir e ele começar a respirar, a inalar o oxigênio que tem onde? No ambiente. Mas, se por algum motivo, existem vários motivos, né, que faz com que esse bebê não tenha nascido antes, né, no tempo, a termo, ele está precisando de mais oxigênio, tá? Do que o que é ofertado para ele. O que é que o corpo dele faz como uma maneira de demonstrar que ele está com uma necessidade de algo e essa necessidade não está sendo suprida? Ele fica o quê? Uma cianose generalizada, que é nascer todo roxinho, tá certo? A cianose, fisiologicamente falando, nada mais é do que o nosso corpo dizendo que naquela região, por exemplo, cianose perilabial,
cianose de membros superiores ou inferiores, de membros periféricos, mãos ou pés. O que é que essa cianose periférica nos fala? Que no meu corpo está circulando sangue, tá? Sim. Mas nas regiões mais distantes do coração, que são as áreas periféricas, não está chegando uma quantidade adequada de oxigênio. E isso é positivo? De forma alguma. Para toda e qualquer célula do nosso corpo, seja ela em membro periférico, em membro central, perto do coração ou distante do coração, tem que chegar oxigênio para elas. Se não está chegando a quantidade de oxigênio que essas células precisam, o que é que o nosso corpo faz? Reage de forma a sinalizar que não está chegando oxigênio. Como é que ele reage? Ficando o quê? Em cianose, que é a coloração arroxeada, certo? Ficando roxinho. E aí o bebê, quando ele nasce com cianose generalizada, o que é que o corpo desse bebezinho está falando para a gente? Que a quantidade de oxigênio que estava chegando para ele pelo cordão umbilical não estava mais sendo suficiente. Vocês concordam comigo que uma cianose central, uma cianose generalizada no corpo todo, ela é mais grave do que uma cianose periférica? É o corpo todo que está comprometido, gente. Tá certo? Então, quando o bebê entra em sofrimento fetal, um dos exemplos do sofrimento fetal, né, é que ele não está confortável naquela situação, então ele entra em sofrimento, é quando ele passa das 41 semanas e 6 dias. Tá certo? Por quê? Porque a quantidade de oxigênio que vai continuar sendo disponibilizada para aquele bebezinho que está dentro do útero da mãe, o sangue arterial, né, o sangue que tem oxigênio, que está chegando para ele pelo cordão umbilical, não serve mais. Ele precisa de mais e mais. Daí, quando esse bebê nasce, ele nasce roxinho e às vezes preto, preto, preto. E isso é um sinal indicativo de quê? De sofrimento fetal. Isso não quer dizer que ele tenha problema no coraçãozinho, não. Tá certo? Isso quer dizer que ele passou mais tempo do que o que devia dentro do útero da mãe e não tá confortável para ele. Um dos outros sinais que são indicativos de sofrimento fetal, quando o bebê ele evacua dentro da barriga da mãe. Já ouviram falar nisso? Isso, que as primeiras evacuações do bebê são chamadas de mecônio. Não é normal que o bebê defeque ainda no útero, ainda na barriga da mãezinha, não. E ele só vai chegar ao ponto de defecar, de evacuar, de liberar esse mecônio, se ele passar por um sofrimento fetal. Se ele passar por uma situação que não vai favorecer a ele. E ele vai se sentir desconfortável e aí ele vai o quê? Vai evacuar. E isso é positivo? Não, porque isso pode gerar uma infecção tanto para a mãe quanto para o bebê. Lembrem-se que quando ele está dentro da barriguinha da mãe, ele está como se fosse dentro de uma piscininha. Ele está imerso no líquido amniótico, né? Então, a partir do momento que ele evacua dentro dessa piscininha, ele pode engolir o líquido amniótico cheio de mecônio? Pode. E isso vai ser positivo para ele? De forma alguma. Isso pode complicar bastante, tá certo? Então, precisa-se ter muito cuidado em relação ao monitoramento da idade gestacional dessa mulher. Porque o bebê, ele precisa nascer no período ideal, no tempo certo. Que aí ele vai ser classificado como o quê? Como um bebê a termo. Que vai ser a partir da 37ª semana até a 41ª semana e 6 diazinhos. Se ele nasce antes de 37 semanas, ele é o quê? Pré-termo.
Se ele nasce depois de 41 semanas e 6 diazinhos, ele vai ser o quê? Pós-termo. E aí a probabilidade dessa criança entrar em sofrimento fetal é imensa. A probabilidade, por exemplo, desse bebê ser retirado do ambiente intrauterino da mãe e ele já nascer em uma parada cardiorrespiratória é imensa, que o corpinho dele não vai aguentar, certo? Lembrem-se que na vida nada pode ser muito cedo nem muito tarde, por isso que eu estou preocupada, inclusive, né? Mas para tudo tem tempo certo, tá certo? Então, essa é a classificação que a gente tem para os recém-nascidos quanto à idade gestacional. Ele nasceu, tinha quantas semanas de gestação? Estava entre 37 e 41 semanas e 6 dias, então ele foi um bebê o quê? A termo. Nasceu no tempo certo, tá certo? Se ele nasceu antes de 36 semanas, ele já estava maduro? Ele já estava ok? Ele já estava em ponto de bala para nascer? Não. Então, nós temos um bebê o quê? Prematuro. Um pré o quê? Termo. Vocês sempre vão levar em consideração o termo do meio, a termo. O que vem antes de a termo é o quê? Pré-termo. O que vem depois é o quê? Pós-termo. Tá certo? Se vocês conseguirem entender que o tempo ideal para o bebê nascer é de 37 semaninhas até 41 e 6 dias, o pré vai ser antes de 37 e o pós vai ser depois de 41 e 6 dias, certo? Que na obstetrícia, que na neonatologia, a gente já arredonda para o quê? 42 semaninhas. Beleza, gente? Ok? Então, vamos indo, tá? Quanto ao peso ao nascer, tá certo, gente? Considerem como padrão, tá certo? O desvio, né? O que a gente considera como marco inicial, 2.500 gramas. 2,5 kg, certo? Na neonatologia, a gente só se refere ao peso do recém-nascido em gramas. Da mesma forma que lá na obstetrícia, a gente se refere à idade gestacional apenas em semanas, jamais em quê? Em meses. Tá certo? Então, na neonatologia, olhando para esses pichochotinhos, tá certo? Nós temos o quê? Sempre o peso em gramas. Então, 2.500 gramas equivale a 2,5 kg, tá certo? É o que é considerado parâmetro, tá? Mas o bebezinho que nasce com o peso igual ou inferior a 2.500 gramas, ele é classificado como um RN de baixo peso ao nascer. Ele é considerado, ele nasceu, como que eu posso dizer, subnutrido, digamos assim, mas aí na neonatologia a gente não vai usar essa nomenclatura subnutrido nem desnutrido. A gente diz que é um RN, um recém-nascido de baixo peso ao nascer, tá certo? Se vocês forem ler artigos, que eu vou trazer artigos para vocês, nessa área de neonatologia, tá bom? Inclusive um artigo meu que foi publicado, que vocês vão encontrar siglas ao longo do texto do artigo científico, que são assim, anotem aí no caderno de vocês, R, N, B, P, B de bola, P de pato, N. RNBPN. O que é RNBPN? Recém-nascido de baixo peso ao nascer. Tá bom? Então, na neonatologia, a sigla RNBPN sempre vai significar recém-nascido de baixo peso ao nascer.
Tá certo? E quem são esses recém-nascidos? Isso é quanto à classificação em relação ao peso. Já é o segundo parâmetro de classificação do recém-nascido. Tá certo? Se eu pego um bebezinho que nasceu, minha gente, com 2.100 gramas, ele é um RN-BPN ou não? Sim, professor. Sim. Por quê? Porque a definição da neonatologia, a classificação desse RN quanto ao parâmetro de peso, logo quando nasce, né? Quem já foi mãe aí sabe que o bebê, uma das primeiras coisas que se faz logo após o nascimento do bebê é pesar esse bebê, né? Levar lá na balancinha. Isso é um cuidado que a gente chama de imediato, tá certo? Nós vamos ver um pouco mais lá na frente. E aí, se esse bebezinho ele tem um peso igual ou menor ou inferior a 2.500 gramas, que equivale ao quê? 2,5 kg, 2,5 kg, né? Ele é considerado como baixo peso ao nascer. Professor, pode falar. Vai ser 70 horas. Assim, gente, deixa eu só informar para vocês. O Grau fez uma exigência agora que as aulas elas durem 3 horas e meia. Lógico que eu não vou fazer isso. Vocês sabem que se depender de mim eu faço, né? Mas pedagogicamente falando, uma aula online, ao vivo, quando ela dura mais do que 2 horas e meia, isso já compromete o processo de aprendizagem dos alunos, certo? Então, assim, se a gente começou a aula de 18h30, teoricamente, 18, 19, 20, 21 é para ir até 21h30, eu já passei, que eu sou dessas. 21h30 não, é para ir até as 10 horas. Mas eu já tô quase terminando. Oi? A probabilidade é imensa. Foi, mas aí vamos ver há quanto tempo seus filhos nasceram. Já tem um tempo considerável, né? Então, assim, os estudos da neonatologia já avançaram suficientemente para chegar à conclusão que liberar um bebê para casa com 2.500 gramas é um risco muito grande. Ele é muito pequenininho. Oi? Vou fazer. Vou arrochar o tempo, tá, gente? Pra gente terminar. Tá, a gente fala sobre isso no final. Tá certo? E aí, gente, quando nós falamos de RN-BPN, né, um recém-nascido de baixo peso ao nascer, é um problema de saúde pública. É um problema, sim. Oi? A questão do pré-termo, meu amor, é em relação à idade gestacional. A gente não pode confundir os critérios de classificação. Não enquadra. Aqui a gente já tá falando do pesozinho ao nascer, desse bebezinho. Aí a gente não mistura lá com o pré-termo, a termo ou pós-termo. Tá certo? Beleza? Pode existir uma criança que seja a termo, ou seja, nasceu de 37 até 41 semanas e 6 dias, mas que seja de baixo peso ao nascer. Tá certo? Isso é bem variante, tá bom? E aí, gente, isso, recém-nascidos de baixo peso ao nascer, né, RN e BPN, constitui um importante problema de saúde pública, porque, assim, aumentam os índices de internação em UTI neonatal, né? Vocês concordam comigo que um bebezinho, uma vez ele ficando internado, ele corre risco de pegar uma infecção hospitalar, por exemplo? Corre, né? Já é um bebê super frágil fisiologicamente e anatomicamente falando, ele está vulnerável, né? Ele está mais predisposto, digamos assim, ele tem mais riscos de contrair uma infecção hospitalar. O quadro dele pode agravar e ele pode o quê? Vir a óbito. Tá certo? Beleza?
Então, cuidado com isso aí, tá certo? Em relação ao peso ao nascer, ainda, né? Já existem aqueles bebês que eles nascem com um peso muito além de 2.500 gramas. Existem bebês que eles nascem com um peso acima de 4.000 gramas, ou seja, um bebê que nasce com mais de 4 quilos, né? Então, esse bebê, ele é considerado depois do peso ideal, digamos assim, né? Que é o que nós chamamos, gente, de bebê GIG, G-I-G, grande para a idade gestacional. Vejam na imagem, um bebê com mais de 4.000 gramas é um bebezão gigante, né? Então, a essas crianças, a esses recém-nascidos que nascem acima de 4.000 gramas, nós damos a nomenclatura de RN macrossômico. Um bebê gigante, muito grande e gordinho, tá certo? Eu fui uma bebê gig. Eu nasci com 4.500 gramas, 4,5 kg. É? Então, e por parto vaginal, viu? Eu digo a mãe, a mulher, a senhora, viu? Porque diga aí, um bebê com 4,5 kg é muito grande, né? 51 centímetros e 4,5 kg. É um bebê enorme. Eu também tenho um bebê de 4 anos. Foi mesmo. Menina, diga aí. Foi um bebê que nasceu a termo, 39 semanas, né? A termo. Mas a classificação do seu bebê, quanto ao peso ao nascer, é um bebê GIG, né? Grande para a idade gestacional, um bebê macrossômico. Muito gordinho, né? Eu não sei, vou procurar saber, mas eu acho que a bebezinha de Vanessa, da ENF25, ela foi macrossômica. Ela é uma bebê gigante. Pelo menos é o que parece por foto. Vou procurar saber que eu sou dessa. Mas ela parece uma bebê enorme. Por fotos, quando ela nasceu, Vanessa Nayara, eu acredito que vocês saibam de quem eu tô falando. A bebezinha de Vanessa, quando nasceu, eu vi uma foto dela. Acho que no dia que ela nasceu, parecia bebezinha de meses já. Eu vou perguntar com quantas semanas ela nasceu e qual era o peso. 53 centímetros. Enorme! Meu Deus, imagina uma criança dessa dentro de um útero. Enorme, né, gente? De fato. Até aí, tudo bem, gente? Beleza? Então, esses são os critérios de classificação do bebê quanto ao peso ao nascer, tá certo? Aqui vocês cuidado com esse gráfico. É danado pra cair em prova. Cuidado, cuidado. Esse gráfico aqui, ele vem na caderneta de saúde da criança. Ele vem na caderneta de saúde da criança, certo? É um gráfico que ele relaciona, vejam os critérios de classificação do recém-nascido. Já falamos quanto à idade gestacional, já falamos quanto ao peso ao nascer, e agora nós vamos falar em relação ao que? Ao peso e à idade gestacional, que tem que ser o quê? Diretamente proporcional, tá certo? Aí, na caderneta de saúde da criança, eu era até para ter separado um aqui que eu afanei quando eu estagiei na atenção básica, que é tipo um livrinho. Tem a caderneta do menino, aí é azulzinho, e tem a caderneta da menina, que é rosinha. Nessas cadernetas de saúde da criança, eu posso mandar algumas imagens para vocês. Vem vários gráficos. E esses gráficos, eles servem para ser preenchidos nas consultas de crescimento e desenvolvimento do bebê, para saber se está tudo ocorrendo dentro do padrão de normalidade, digamos assim, certo? E agora vamos voltar o nosso olhar para a classificação desse recém-nascido no que diz respeito à relação ao peso ao nascer
e a idade gestacional. Veja que o gráfico ele é formado por uma coluna que diz respeito ao peso, acompanhem aí na imagem, e a linha horizontal diz respeito à idade gestacional, em semanas, né? Idade gestacional da mulher quando pariu, em semanas, tá certo? E o peso, que é a coluna vertical, meus filhos, tem o quê? Em quê? Em gramas, certo? Na neonatologia a gente sempre não fala em gramas, a gente não fala quilo, tá certo? Lembram lá que o recém-nascido de baixo peso ao nascer é aquele bebê que ele nasce com um peso igual a 2.500 gramas ou inferior ou menos a 2.500 gramas, tá certo? Que corresponde ao quê? A 2,5 kg, 2,5 kg, certo? Mas sempre, idade gestacional vai ser em semanas e peso de recém-nascido sempre vai ser em quê? Em gramas. Então, olhem para esse quadro, tá certo? E vejam que na vertical eu tenho dados de quê? De peso em gramas, certo? O peso do bebê quando, hein? Quando nasce, tá bom? E na horizontal, na linha horizontal do gráfico, eu tenho o quê? A grandeza de idade gestacional, que vai ser medida em quê? Em semanas, tá certo? Beleza? Quando esse bebê nasce, digamos, olhem aí na tela do computador de vocês, ou na tela do celular de vocês. Percebam que no meio do gráfico, eu tenho 3 curvas diferentes. Tá certo? A curva de cima, a primeira curva do gráfico, vejam que lá do lado tem escrito o quê? P90. Percentil 90. P90. Tá bom? A curva de cima. A curva do meio, entre a de cima e a de baixo, vejam que ao lado dela tem escrito o quê? P50. Que significa o quê? Percentil 50. E na linha de baixo, nós temos uma curva que ao lado dela tem escrito P10. Certo? Que é percentil 10. Tá bom? Imaginem, agora olhem para esse gráfico e vejam que se eu der um determinado peso para vocês e uma determinada idade gestacional, vocês conseguem marcar nesse gráfico um pontinho, uma linha onde essas duas retas se encontram. Vamos fazer um exemplo. Olhem aí no computador de vocês ou no celular de vocês. Vamos considerar um bebê que nasceu com 37 semanas. Vocês vão lá na linha de baixo, de idade gestacional, e vão localizar o número 37. Vejam que nessa linha de baixo do gráfico de idade gestacional, eu começo com o número 29, é o primeiro número. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Localizem o número 37. Tá bom? Conseguiram enxergar o número 37? Pronto. Olhem somente para o número 37. Tem o número 37 aqui. Logo acima do 37 eu tenho uma linha, não tenho? Nesse quadriculado eu não tenho uma linha que sobe por cima do 37. Pronto, vocês vão olhar só para essa linha, certo? Localizem o 37, é ele que está na jogada. Tá certo? Agora. Imaginem, agora a gente vai olhar lá para a coluna o quê? Vertical. Que é o quê? O peso do bebê ao nascer em gramas, tá?
Eu quero que vocês localizem nessa linha vertical, meus filhos, a numeração de 2.600 gramas. Vamos juntos comigo. Nessa linha vertical, aqui está em pé, de peso, tá bom? Ela começa com 800 gramas, é o primeiro número, tá certo? O primeiro número são 800 gramas. Aí a gente vai subindo. Tem o quê? 1.000 gramas. Depois vem 1.200 gramas. Conseguem acompanhar junto comigo? 1.200 gramas. Aí a gente sobe mais um pouquinho. Tem o quê? 1.400. Sobe 1.500. 1.600, perdão. 1.800. 2.000. Vão acompanhando. 2.200. 2.400. Opa, cheguei em 2.600. Nós estamos considerando, meus filhos, um bebê que nasceu com 37 semanas de gestação, não é isso? Nós nos já identificamos na linha de baixo, de idade gestacional. Nós nos já identificamos 37. Em cima de 37 não tem uma linhazinha do plano cartesiano, do quadriculado? Não tem? Localizamos na coluna vertical de peso, conseguimos encontrar agora 2.600, não foi? 2.600 gramas, não foi? Agora vocês imaginem que vocês têm uma caneta, um hidrocor aí com vocês, tá certo? Imagine que vocês têm um hidrocor e uma régua, tá bom? Vocês vão pegar essa réguazinha e vão posicionar em cima do 37, beleza? Vocês vão preencher com hidrocor essa linha do 37. Eu vou preencher até lá em cima, professora? Não, peraí. Antes de você avançar muito no preenchimento dessa linha, pegue a sua régua e o seu hidrocor e vá lá no seu hidrocor imaginário, tá? Vá lá na coluna vertical, onde nós encontramos 2.600 gramas, beleza? Vocês vão posicionar a régua na reta que está bem ao lado de 2.600 gramas, tá certo? E vão preencher também essa linha. Vocês concordam comigo que em um determinado momento essas duas linhas que eu comecei a preencher, elas vão se encontrar? Elas vão topar uma com a outra? Uma vem na horizontal e outra vem o quê? Na vertical. Quando vocês traçarem essas retas e elas toparem, elas se encontrarem, vocês vão fazer uma bolinha, um círculo. Tá certo? Isso tudo na imaginação. Eu não quero nadinha, né? Só quero isso na imaginação de vocês. Enfim. Mas vamos lá. Imaginem que vocês traçaram uma reta acima de 37, porque o nosso bebê, do exemplo, nasceu com 37 semanas. E começamos a traçar uma reta de 2.600 gramas na horizontal. Uma hora, essas retas se toparam. Você fez uma bolinha, não fez? Olhando no celular de vocês ou no notebook de vocês, esse nosso processo, a bolinha de vocês, se encontra onde em relação a essas curvas? P10. Entre a última e a do meio. Então, o pontinho, a bolinha que vocês fizeram tá entre P50 e P10, é? P10. Isso. Tá um pouquinho acima de P10, né? Não ultrapassou P50, não é isso? Isso, tá acima de P10. Conseguiram pegar esse lance aí? Marquem a bolinha. Tá na linha de P10. Isso, tá um pouquinho acima da curva de quê? Do percentil 10, não é? Beleza? Gravem, esse é o quadro que faz a relação do peso do bebê ao nascer ao quê?
a idade gestacional. Professor, ele não tá percent- nem acima, ele tá abaixo de uma linha só. 37 e 2.600, gente. Ele tá uma linhazinha acima de P10. Ah, não, uma linha acima do P10. Uma linha acima de P10. Tá uma linha e meia abaixo de 50. Não, gente, vejam P10 de baixo para cima. Vocês vão ver o gráfico. botou 2.600, Botei 2.600. Ah, mas é pela abaixo linha do P10. Eu peguei 2.600, meus filhos, e 37 semanas. Tá Tá uma linha abaixo acima do do P10. P10. Não, Ah, gente. Abaixo de P10 seria 37 semanas e 2.200 ou 2.400, exatamente. 2.400 tá abaixo de P10. 2.600 tá uma linha acima do P10. Aqui no meio tá abaixo Meu de tá P10. dando abaixo de P10. Então, muito provavelmente seja o celular de vocês. Mas eu vou pintar, vou fazer no Paint e vou mandar lá no grupo, eu vou acrescentar no slide para vocês. Gravem esse exemplo. 37 semanas e 2.600 gramas, tá certo? Eu vou tracejar para vocês e vocês vão ver o ponto de encontro vai estar acima de P10. Gravem esse exemplo, tá certo? Beleza? Já tirei uma foto aqui pra postar no grupo. Pronto. Então vamos lá. Essas curvas de P10, P50, P90, que são os percentis 10, percentis 50 e percentil 90, elas não existem ao acaso. O posicionamento que o ponto de encontro entre as duas linhas vai estar em relação a essas curvas vai dizer a classificação desse bebê quanto à relação do peso e idade gestacional. A partir do posicionamento desse ponto de encontro entre P90, acima de P90, entre P90 e P10, abaixo de P10, vai dizer se a relação entre o peso e a idade gestacional está ok ou não para esse bebê. Guardem esse exemplo aí para vocês. 37 semanas e 2.600 gramas ao nascer. Eu vou mandar o quadrozinho pintadinho para vocês. Certo? Esse é o terceiro parâmetro, meus filhos, de classificação dos recém-nascidos, que é em relação ao que? Ao peso e à idade gestacional. Isso é uma classificação sugerida pela Organização Mundial de Saúde. Tá certo? Existe o que nós chamamos de adequado para a idade gestacional, AIG, certo? Qual vai ser o bebê adequado para a idade gestacional? Aquele em que as duas retas se encontram entre os percentis 10 e 90, que é no nosso caso, que eu mandei para o exemplo de vocês. Nem está abaixo de P10 e nem está acima de P90, tá ali no meio, flutuando. Esse bebezinho, em relação à idade gestacional e ao peso, ele não nasceu nem além do que o que devia e nem aquém. Nasceu o quê? Adequado. Beleza? Então, o ponto de encontro vai estar localizado entre a curva do P10 e do P90. Nem abaixo de P10 e nem acima de P90. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de recém-nascido adequado para a idade gestacional. Tá certo? Já, se nós pegamos um exemplo de uma determinada idade gestacional e um determinado peso, que quando a gente traça naquele gráfico e o ponto de encontro entre as duas retas fica abaixo do P10, abaixo da curva do P10, ele vai ser considerado um bebê o quê? PIG, pequeno, para a idade gestacional. Isso é muito fácil de entender, gente.
Se eu tenho 3 numerações, 90, 50 e 10, eu tenho 2 extremos, né? 90 e 10. Se está abaixo de 10, está aquém do esperado, bem menos do esperado. Então, vai ser um bebê o quê? Pequeno para a idade gestacional. Se eu tenho um neném que passa da curva de P90, é claro que eu vou ter um bebê que ele é o quê? Grande para a idade gestacional. Então, quando as linhas se encontram de forma que se posiciona acima do percentil 90, eu tenho um bebê que é o quê? Que é gig. Eu acho que a nenenzinha de Vanessinha, ela foi gig. Vamos buscar saber. Tá certo? Aí, tudo bem? Sim. Achem o erro desse flyer, desse folder. Professora, deu um exemplo aí nesse primeiro adequado para a idade gestacional. Adequado para a idade gestacional é o que a gente fez. Foi Jonathan, né, que falou? Foi eu, professor Inácio. Inácio, meu Deus do céu, perdão, Inácio. Esse exemplo, meu amor, que a gente deu, 37 semanas e 2.600 gramas. Quando eu mandar o traçado para vocês, vocês vão ver que o ponto de encontro está acima de 10 e está abaixo de 90, está no meio. Então, adequado para a idade gestacional. Um exemplo de pequeno para a idade gestacional, minha gente. Vamos considerar 37 semanas. Voltem para o gráfico comigo. Considerem 37 semanas, tá bom? E um bebê que nasceu com 1.800 gramas. Localizem 37 embaixo. 1.800 na vertical. E tracem o ponto de encontro das retas. Quando elas tombam, quando elas esbarram uma na outra, você percebe que o pontinho que você faz vai estar abaixo da curva do P10. Pequeno para a idade gestacional. Professora Silvia, Oi? eu posso sair? Pode deixar seu nome, viu? A gente tá só finalizando. Tô só fazendo os exemplos com os meninos. É Guiomar. Eu coloquei lá nos comentários. Beleza. Então, gente, vejam que um bebezinho que nasce com 37 semanas de idade gestacional e 1.800 gramas, o ponto de encontro das duas retas, quando você faz a bolinha, ele fica localizado abaixo da curva P10. Então, vejam que está abaixo da numeração menor. Então, é óbvio que ele vai ser pequeno para a idade gestacional. Ele está abaixo do esperado. Oi? Joana, Oi. a senhora deu um exemplo no anterior que é PIG, é considerado abaixo do peso, abaixo de 2.500 gramas, não é isso? Isso. Mas, tipo, pelo quadro aí, pelo gráfico, um recém-nascido nasceu com 40 semanas de 2.600 gramas, está abaixo. Presta atenção que eu falei besteira, né? Porque essa classificação de PIG, GIG e adequado para idade gestacional é em relação ao quê? Peso e idade gestacional. E lá a gente tava falando de quê? Só de peso. Eu viajei, perdão. Obrigada pela correção. Tá certo? A, IG, PIG e GIG a gente só usa quando a gente relaciona essas duas grandezas, peso e idade gestacional. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. 37 semanas. Localizem o 37 aí. Mas foi um bebezinho que nasceu com 4.200 gramas. Lá no topo, ó, de peso. Quando a gente cruza as linhas para elas tombarem, para elas se encontrarem, o pontinho de encontro delas fica onde, hein? Acima do P90. Vai ser um bebê AIG, PIG ou GIG? GIG. Certo? Então vejam que é bem simples. É só entender que embaixo é a idade gestacional
Na vertical é em relação ao peso em gramas, semanas e gramas. Trace uma reta para encontrar com a outra. Coloque o ponto e veja onde se localiza esse ponto de encontro. Tá acima de 90, eu tenho o quê? Um GIG. Tá entre 90 e P10, eu tenho o quê? Um adequado para a idade gestacional. O ponto de encontro está abaixo do P10, eu tenho o quê? Um PIG, um pequeno para a idade gestacional. Beleza? Vou passar uma atividade para vocês. Individual. Para vocês me entregarem na sexta-feira com base nesse quadro, certo? Eu vou colocar questões com o peso ao nascer, com a idade gestacional. Quero que vocês tracem no gráfico e me deem a classificação, se é AIG, PIG ou GIG. Tá bom? Aí vocês vão tirarem fotinhas, vão mandar para a líder ou para o vice-líder, para a Helenita ou para a Jonathan. E Jonathan ou Helenita vai mandar tudo para o meu e-mail até sexta-feira. E isso vai valer não. Tá certo? Porque a gente só aprende praticando. Tá bom? Beleza? Show, gente. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Só algumas questões da prova, para colocar aí para a gente já estudar. Pois é. A prova tá pronta? A prova tá pronta, sabe? Sendo que eu fico mudando, eu fico no puxa-encolhe da molesta. Quem é meu aluno sabe que eu fico indo e vindo. Pode ser. Cada uma valendo meu ponto. Vocês sabem o que eu consigo.